capítulo 9 de 1 Samuel. Irmãos, hoje nós vamos ver oportunidades. Se eu fosse colocar um tema, irmãos, nessa mensagem, eu colocaria um tema seguinte: Saul, uma oportunidade e vários fracassos. Uma oportunidade e vários fracassos. Amém? O que você tem feito com as oportunidades que a vida te dá? Adolescentes, o que vocês têm feito com as oportunidades que a vida lhe dá? Jovens, o que você tem feito com as oportunidades que a vida lhe dá? Senhoras, varões, obreiros, crianças, o que vocês têm feito com as oportunidades que a vida lhe dá? 1 Samuel capítulo 9 verso 3. Eu vou ler uma vez e a igreja depois vai repetir comigo. 1 Samuel 9, 3 diz assim: E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul seu filho: Toma agora contigo um dos moços, e levante-se, e vai a buscar as jumentas. Amém? Versículo 3, toda a igreja. 1, 2, 3. Perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Por isso disse Quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo. Percebe, irmão? Saul saiu de casa para quê? Eu quero ouvir a igreja participando. Vamos lá, você acabou de ler. Saul saiu de casa para quê? Para procurar as jumentas do pai dele. Versículo 1 do capítulo 10. Olha só. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse Samuel a Saul: Porventura te não tem ungido o Senhor por capitão, ou rei, ou chefe, ou líder, é a mesma coisa, sobre a sua herdade? Vamos lá, versículo 1, toda a igreja. 1, 2, 3. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e beijou, e disse: Porventura não ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Amém? Pode se assentar, igreja. Glória a Deus. Saul saiu de casa para quê, igreja? Irmãos, vai ser uma mensagem dinâmica, amém? Quero que todos participem. Saul saiu de casa para quê? Para procurar as jumentas do seu pai. E ele acabou se tornando o quê? Rei. Simples, né? Percebe, irmãos, uma coisa interessante? Como nós está falando de oportunidade, o que é uma oportunidade, pastor? Oportunidade é um acontecimento capaz de melhorar o estado e a situação de uma pessoa, trazendo benefícios para ela. O que é uma oportunidade, pastor? Oportunidade é um acontecimento capaz de melhorar o estado e a situação de uma pessoa. Isto é oportunidade. Irmãos, oportunidades, elas são momentâneas. Elas de repente aparecem na nossa vida, sem aviso prévio. De repente, pintou uma oportunidade na nossa vida. Pintou uma oportunidade no nosso caminho. Irmãos, e quando eu falo de oportunidade, eu não estou falando de pegar esse microfone e vir aqui para louvar só. Não é só isso. Oportunidade de emprego, oportunidade de uma grande amizade, de um grande namoro, de um grande noivado, de um grande casamento, oportunidade de ter um grande carro, um bom carro, oportunidade que a vida lhe dá. Aparece, de repente, apareceu uma oportunidade. Agora percebe, irmão, uma coisa interessante. Eu estava lendo uma frase sobre oportunidade. Olha só o que o escritor diz.
Esse homem aqui é um espanhol que viveu há muitos anos atrás. Ele disse assim, ó: as oportunidades não são tão frequentes e raramente as encontramos uma segunda vez. As oportunidades não são tão frequentes, adolescentes, e raramente elas aparecem uma segunda vez, uma segunda oportunidade. Por isso, irmãos, que oportunidade não pode ser perdida. Oportunidade não pode ser desperdiçada. Quando você tiver uma oportunidade, seja qual for a área da sua vida, seja qual for a necessidade que você esteja passando ou enfrentando, pintou uma oportunidade, agarra com os 10 dedos. Você não sabe como vai ser o amanhã. Você não sabe como que vai ser a semana que vem, o ano que vem. Para que desperdiçar a oportunidade? Para que jogar a oportunidade no ralo, se você não sabe como que vai ser o seu amanhã? Agora presta atenção numa coisa aqui, ó. Voltando ao texto. Quem era Saul? Era filho de um homem muito rico, um jovem, alto e bonito. Isso aqui é uma coincidência comigo, irmãos. Ele é alto e bonito. Os varões concordam com isso? Saul era alto, bonito, um dos jovens mais belos de Israel, filho de um homem muito rico, filho de um homem que tinha muito dinheiro, tinha uma influência muito grande na cidade. E Saul, irmãos, por ironia da vida, né, aos olhos humanos e por projeto de Deus, foi escolhido para ser rei em Israel, para ser rei da nação a qual Deus escolheu desde os tempos de Abraão. O nome do seu pai, como nós já lemos, era Quis, um nome até estranho, né? Um nome até esquisito. Quis, pai de Saul. E este Saul, irmãos, quando é que tudo começou na vida dele? No versículo que nós lemos, capítulo 9, versículo 3 de 1 Samuel, diz que Quis, o pai de Saul, perdeu as jumentas dele, que era naquela época, irmãos, eram bens valiosos. Não se perdia esses tipos de animais, por quê? Porque eram animais de carga, que servia para levar vários produtos de um lugar para outro. É como se fosse um caminhão nos dias de hoje, uma Kombi, um carro. Então, quando Quis perde as suas jumentas e voltou como rei, que oportunidade, hein? E Paulo fala em Efésios capítulo 5, verso 16. Eu vou ler para vocês. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem. Em outras traduções diz assim, ó: aproveitem ao máximo, aproveitem da melhor maneira possível todas as oportunidades. É como eu disse no começo, oportunidades, elas são raras, e raramente vai aparecer 2 vezes a mesma oportunidade para você. Por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele está aqui orientando adolescentes, a igreja de Éfeso, para aproveitar bem as oportunidades, para aproveitar bem os momentos que a gente tem na nossa vida. A gente precisa fazer jus, dar mais valor ao tempo, à saúde, às vezes até o nosso dinheiro. Já percebeu, irmãos, como a gente gasta de forma desenfreada por coisas que às vezes são fúteis? E a Bíblia diz: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Por que desperdiçai o vosso dinheiro que vocês conseguem com tanto suor em coisas que não valem nada, que não vai trazer nenhum benefício para vocês? E a gente precisa aproveitar melhor as oportunidades que a vida nos dá, seja como pai, seja como mãe, seja como filho, seja como adolescente, como jovem. A gente precisa valorizar mais. E a frase que ele citou antes de cair: vai ser tão lindo. O que? O encontro da igreja com Jesus. Irmãos, foi uma coisa assim meio que anormal, foi surreal aquilo. E ele levantou as mãos assim quando ele citou essa frase. Quando ele baixou a mão, ele caiu para trás.
Quem que imaginava que aquele jovem varão sairia de casa para fazer o último show? Talvez ele estava pensando, vou fazer esse show hoje, vou fazer mais um show semana que vem, e aí eu vou passar o final de ano com a minha família. Não deu nem tempo. Por isso, irmãos, que cada momento, cada oportunidade que nós temos que aproveitar. A gente não sabe se vai ter segunda vez. A gente nem sabe se vai estar aqui no culto amanhã. A gente nem sabe se vai dar tempo de dormir para acordar no dia seguinte. E perceba, irmãos, Saul teve uma oportunidade de ouro. Quem é que sai de casa procurando jumento e volta como rei? Quase ninguém. São oportunidades muito raras. E Saul teve esse privilégio. A grande verdade, irmãos, da vida é que todos nós vamos ter oportunidade na vida. Todos. Seja de um jeito ou de outro. Seja para ficar rico, seja para ser abençoado. A questão é de que maneira nós estamos valorizando as oportunidades que a vida dá para a gente. O que é que nós estamos fazendo com as oportunidades que nós temos na vida? Perceba uma coisa interessante, irmão, nesse texto. Saul reinou 40 anos sobre Israel. Quantos anos? 40 anos. É muito ou pouco? É muito, irmão. Eu estou com 39, é quase a minha vida. 40 anos reinando. E ele reinou somente quantos anos na bênção? Obedecendo e fazendo a vontade de Deus? 3 anos. Pouco mais de 2 anos. É muita coisa, irmãos. É um absurdo de tempo, de diferença. Como é que você tem 40 anos de reinado e só reina mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos bom, e o resto, 37 anos, irmão, foi um fracasso? Como é que eu fico 40 anos, 20 anos casado e eu não consigo valorizar minha esposa da maneira que ela merece? Como é que eu fico 12 anos numa empresa, 15 anos, 20 anos numa empresa, irmãos, e eu só dou mais prejuízo do que trago benefícios para a empresa? Vocês entendem, irmãos, qual que é a reflexão de Deus para os nossos corações essa noite? Que uma oportunidade, ela é valiosa. A gente precisa aproveitar melhor as oportunidades que a vida nos dá. 40 anos de reinado, 37 péssimos, como um grande fracasso. E isso foi uma vergonha, irmãos, não só para ele, mas para sua família, para sua casa, para sua esposa, para aquele que levantou ele como rei. Imagine só, irmãos, a decepção de Samuel. Meu Deus, para que eu fui ungir essa? Para que eu fui ungir essa? 37 anos dando trabalho. Agora, irmãos, presta atenção aqui, ó. Saul, ele teve essa oportunidade, e essa oportunidade mexeu radicalmente na vida de Saul, porque ele não soube lidar com aquela oportunidade. Aquela oportunidade que Saul teve na vida, quando saiu da casa do seu pai com mais ou menos 30 anos, 25 anos, para buscar as jumentas do pai dele que tinha se perdido, e ele se tornou rei. Quando ele recebe essa oportunidade, ele não estava preparado consigo mesmo para ter aquela oportunidade, embora Deus acreditou nele, porque Saul foi escolhido por Deus e não pelos homens. O povo de Israel lhe pediu um rei, e quem escolheu Saul foi o próprio Deus. Tanto que Deus aparece para Samuel e fala: Samuel, eu tenho um dos jovens de Israel como rei. Você vai em tal lugar, em tal hora, em tal momento, e eu vou te mostrar quem vai ser o novo rei. Então tudo era arquitetado, planejado pelo próprio Deus. Foi Deus quem escolheu Saul. E essa oportunidade mexeu radicalmente com a vida de Saul, pelo menos em 2 áreas da sua vida, irmão. Primeira, mudou os seus comportamentos, atitudes e caráter.
Agora, como é que uma oportunidade, irmãos, que eu tenho na vida muda o meu caráter, o meu comportamento e as minhas atitudes? Está errado. Se essa oportunidade vem nas minhas mãos e eu estou me corrompendo de tal forma que o meu caráter, o meu comportamento e as minhas atitudes são mudadas, eu tenho que eliminar da minha vida. Eu tenho que tirar da minha vida. Eu não posso ficar com isso na minha vida se isso está me afetando pessoalmente falando. Saul se tornou uma pessoa desobediente. A Bia vai colocar para nós aí, 1 Samuel 13:13. Saul se tornou uma pessoa desobediente, teimosa e rebelde. Perceba, uma oportunidade na vida tem que me deixar uma pessoa melhor e não uma pessoa pior. Se eu me tornei uma pessoa pior do que eu era com a oportunidade que eu recebi, eu preciso rever os meus conceitos. Se o carro que eu tenho me deixou uma pessoa pior, eu não posso ter carro. Se um salário um pouquinho mais alto me deixou uma pessoa pior, arrogante, soberba, teimosa, desobediente, eu não posso ter um salário melhor. Eu tenho que viver sempre na média. Por quê, irmão? Porque aquilo ali vai me corromper. E uma oportunidade não pode vir para me estragar. A oportunidade que eu tenho na vida tem que vir para me melhorar e não me piorar. Vocês estão entendendo que Deus está falando conosco nesta noite? Que a oportunidade que Deus dá para nós tem que nos fazer uma pessoa melhor, um pai melhor, um filho melhor, um marido melhor, um obreiro melhor, e não nós piorarmos como pessoa. A Bia colocou para nós 1 Samuel 13:13. Leia para mim, igreja, por favor. 1 Samuel 13:13. Olha só, irmãos, a oportunidade que Saul recebeu deixou ele uma pessoa desobediente, deixou ele uma pessoa rebelde e teimosa. Quem é rebelde aqui, levanta a mão, diga amém. Ninguém vai levantar a mão, né? Os adolescentes aí são obedientes? São mesmo? Carol, Luan, a Mel é minha filha, né? Não preciso nem falar nada. A Bia. Vamos lá? 1 Samuel 13:13. Toda a igreja, 1, 2, 3. Eu já fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele nem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não defendeu. 1 Samuel 13:13. 13:13. Eu acho que não. Agora sim. Vamos lá, toda a igreja. 1, 2, 3. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, E não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. porque agora o Senhor queria confirmar o teu reino sobre Israel para sempre. Procedeste neciamente, de forma sem pensar. Por quê, irmãos? O que Saul fez ali? Saul ofereceu um sacrifício. A quem competia oferecer sacrifício, igreja? O sacerdote. E Saul era o quê? Rei. Então, irmãos, é cada um no seu quadrado. Quem é pastor, quem é diácono, quem é missionário, é missionária, e assim por diante. Quem é sacerdote, quem é rei. Só que Saul, irmãos, pelo fato de ser rei, ele pensou o seguinte: eu posso, eu tenho autoridade. Não, mas você é rei, você não é sacerdote. Não, eu sou rei. Eu sou a autoridade maior em Israel. Perceba, irmãos, que a oportunidade que Saul recebeu deixou ele uma pessoa pior. Bia, coloca para nós 1 Samuel 15, versículo 9. 1 Samuel 15, versículo 9. 1 Samuel 15, versículo 9. Toda a igreja, 1, 2, 3. Saul e o povo pouparam a Agag, e a melhor das ovelhas, e a da segunda ordem, e as ovelhas, e ao melhor que havia, e não os fizeram destruir totalmente, porém a toda a coisa vil,
Destruíram totalmente. Irmão, perceba, a ordem de Samuel para Saul foi bem clara. Saul, você vai pegar o exército de Agag e vai matar todo mundo, não vai deixar nada. O que Saul fez? Saul poupou a vida do rei Agag e aquilo que ele tinha de melhor. Ele estava pensando no quê? No dinheiro. Percebe, irmãos, que uma oportunidade tem que me fazer uma pessoa melhor e não uma pessoa pior do que eu já era. Uma oportunidade que eu tenho na vida, subir de cargo na empresa. Quanta gente, né, irmãos, não se esquece de onde saiu. Subir de cargo na empresa. E aí, irmãos, eu não vou me lembrar da onde Deus me tirou. Quando eu subo de cargo, eu começo a ser uma pessoa soberba, arrogante, presunçosa, altiva. E Deus, irmãos, quer nos evitar de passar pelas mesmas condições de Saul. Se a vida te der uma oportunidade, seja uma pessoa melhor do que você é hoje. Se a vida te abrir umas portas, se alguém te estender as mãos para te colocar de pé, agradeça, seja grato, seja uma pessoa melhor hoje do que foi ontem, e Deus irá te abençoar soberanamente sobre a terra. Então a oportunidade que eu recebo, adolescentes, eu tenho que ser uma pessoa melhor. Eu tenho que ser uma pessoa melhor e não pior. Melhor e não pior. Segunda coisa, irmãos, além de mexer com o caráter, além de mexer com as atitudes e o comportamento de Saul, aquela oportunidade que ele recebeu para ser rei o deixou cada vez mais longe de Deus. Irmãos, e a maior verdade é que nós precisamos aprender nessa noite é que aquilo que nos afasta de Deus, nós temos que cortar o mal pela raiz. Se a rede social me tira de perto de Deus, me joga para longe de Deus, eu tenho que eliminar. Se o excesso de celular me tira de perto de Deus, eu preciso dar uma freada nos meus comportamentos com o celular na mão. Se aquilo que eu faço, irmãos, com a oportunidade que eu recebi na vida, me joga para cada vez mais longe de Deus, eu preciso rever os meus conceitos. Se um amigo ou uma amiga me leva para longe de Deus, o que eu tenho que fazer com essa amizade? Cortar o mal pela raiz. Não tem muita conversa. Que eu tenho que andar com pessoas que é mais espiritual do que eu, ou pelo menos igual a mim, para que quando eu estiver fraco espiritualmente, eu não possa cair junto com a pessoa. Ao contrário, a pessoa vai me levantar, vai me colocar de pé e vai me ajudar a se levantar. Olha só que interessante, irmão. Eu falei para vocês que Saul começou bem. Quantos anos mais ou menos bem? 3 anos. Vamos aumentar essa conta aí. A Bíblia diz só de 2 anos e um pouquinho, mas vamos colocar 3 anos bem. 3 anos crente. 3 anos, irmãos, orando, jejuando, buscando a Deus, sentindo a presença do Senhor. Só que o tempo passou. A oportunidade que Saul recebeu para ser rei mudou não só o seu comportamento, mas mudou também as suas atitudes para com Deus. Olha só, Bia, coloca para nós 1 Samuel 10:10. 1 Samuel capítulo 10, versículo 10. Vai dando glória, igreja. Leia para mim, 1, 2, 3, a igreja. E o Espírito de Deus quem profetizou ali, igreja? Quem profetizou? Saul era crente, irmãos. Saul nunca foi só um homem mau. Ele era crente. Ele era um homem de oração. Era um homem que profetizava. Só que o tempo passa. Infelizmente, irmãos, o tempo passa e a gente vai mudando. As oportunidades vêm na nossa mão e a gente vai se distanciando de Deus. Olha só, 1 Samuel 16:14, Bia. 1 Samuel 16:14. Toda a igreja, vamos lá, 1, 2, 3. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava o Espírito.
foi que se retirou de Saul? O Espírito de Deus, o Espírito do Senhor. Perceba, Saul era crente, mas agora está sozinho, irmãos, abandonado. Por quê? Por causa dos seus comportamentos. E Saul só viveu o óbvio. Ele plantou, ele colheu. Ele plantou, ele colheu. Ele só viveu o óbvio. Nada além do óbvio. Tudo que ele plantou, ele colheu. Versículo 15 do capítulo 28, Bia. Capítulo 28, verso 15. Nós estamos falando de Saul, que teve uma oportunidade extraordinária de Deus e não soube aproveitar a oportunidade. Versículo 15 do capítulo 28. Vamos lá, toda a igreja. Capítulo 28, versículo 15. 28, 15. 1, 2, 3, a igreja. Samuel disse a Saul: por que me enviaste além de subir? Então disse Saul: muito angustiado estou. Porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Amém, igreja? Perceba, é Saul que está falando isso, não é Samuel. É Saul que está declarando: olha, o Senhor tem se retirado de mim. Em outras traduções, no sentido do hebraico original, quer dizer que o Senhor o abandonou. O Senhor não estava mais com Saul. O Senhor já havia rejeitado Saul e estava agora de olho em Davi. Percebe, irmãos, como uma oportunidade nos muda de tal modo que a gente vai se distanciando de Deus. Não é proibido, percebe, irmãos, o que eu vou falar aqui. Não é proibido fazer academia, mas quantas pessoas mudam por causa de uma academia? Eu tenho um amigo, irmãos, eu tenho um colega de trabalho, que ele era um menino muito crente, mas muito crente, chega a constranger a gente. Começou a fazer a academia, se perdeu rapidinho. O problema, irmãos, não é aquilo que a gente faz, porque fazer uma academia não é pecado. O problema é quando isso muda você e você fica com a sua cabeça em outras coisas. É proibido, irmãos, ter um bom emprego? Negativo. Você tem que viver o melhor dessa terra, mas quando você passa a ganhar um pouco melhor, você acaba se distanciando de Deus. É proibido ter um carro melhor? Não, não é proibido. É bom ter umas coisas boas, ter coisas boas, mas a gente precisa aprender a lidar com essas coisas, com as oportunidades que vêm na nossa vida. E Saul, irmãos, ficou praticamente estragado, se deteriorou por dentro, se corrompeu por causa da oportunidade. E aí Deus vai fazer uma pergunta para você, e eu quero que você responda para você mesmo: o que você tem feito com as oportunidades que você tem tido na sua vida? Tem te tornado uma pessoa melhor ou pior? Essa oportunidade está te levando cada vez mais para longe de Deus ou para perto de Deus, para o altar de Deus? Irmão, se uma coisa nos tira dos caminhos do Senhor, nos leva para longe de Deus, eu preciso rever os meus conceitos. 2024 está aí, irmãos, ó, batendo na porta, e é hora de a gente rever algumas coisas na nossa vida. Isso aqui eu vou tirar, isso aqui eu vou bloquear, isso aqui eu vou tirar fora, isso aqui eu não quero mais, isso aqui eu vou tirar da prateleira, isso aqui eu vou tirar do meu guarda-roupa, isso aqui vai vir para minha mão, isso aqui vai embora. A gente precisa decidir o que a gente quer da nossa vida. Se a gente serve a Deus de verdade ou se a gente serve a Baal. Se a gente adora a Deus ou se a gente adora o diabo pelos comportamentos, atitudes e caráter que a gente tem. E Saul, irmãos, ele só colheu aquilo que ele plantou. O final trágico de Saul, capítulo 31, Bia, versículo 3. O final trágico de Saul demonstra o quanto Saul não soube lidar com as oportunidades. Capítulo 31, versículo 3, para a gente encerrar.
versículo 3 e 4. Vamos lá, igreja, para a gente entender o texto. Capítulo 31, versículo 3. Toda a igreja, 1, 2, 3. E a peleja se agravou contra Saul, e muito temeu por causa dos flecheiros. Versículo 4. Vamos lá, igreja, 1, 2, 3. Então e me atravessem e escarneçam de mim. Porém, o seu pajem de armas olha só, irmãos, Saul estava no meio de uma guerra. Saul estava no meio de uma peleja. E ele foi ferido. Versículo 3 que vocês acabaram de ler. Versículo 3, Saul foi ferido. No versículo 4 ele fala para o moço que está do seu lado: me mata, para que os filisteus não tenham o prazer de poder falar aí fora: eu matei Saul. O que o moço que estava do lado de Saul falou? Não tenho coragem de fazer isso com o meu rei não. O que Saul fez? Ele pegou e se lançou sobre a espada. Ele se matou. Perceba, irmãos, como Saul acaba a sua vida, a sua trajetória, o seu ministério, o seu reinado: se matando, se suicidando. E a Bíblia diz em Apocalipse que os suicidas não herdarão o reino do céu. Você acha que Saul foi salvo, sim ou não? Foi salvo, sim ou não? Foi salvo, sim ou não, igreja? É só falar, foi sim ou não? Não. Perceba, irmãos, o final trágico de Saul: se matou. E é isso que acontece, irmãos, com a nossa vida. A gente vai se matando aos poucos. Talvez não vai se suicidando, mas vai se matando aos poucos, de fora para dentro. Porque a oportunidade que a gente tem, irmãos, tem que nos tornar uma pessoa melhor, e tem que nos empurrar para perto de Deus. Se eu tive uma oportunidade na vida, e essa oportunidade não me torna uma pessoa melhor, e não me leva para perto de Deus, eu não quero. Tem que ser curto, rápido, direto e objetivo. Me tornou uma pessoa melhor? Eu quero. Ah não, me piorou como homem, como marido, como esposo, como pai? Então eu não quero. Se isso aqui está me fazendo mal, eu não quero. Se isso aqui está me apodrecendo, está me deteriorando como pessoa, eu não quero. Se isso aqui está me jogando para cada vez mais longe de Deus, cada vez mais distante de Deus, eu não quero para a minha vida. Eu quero só aquilo que vai me empurrar para perto do altar. Só aquilo que vai me colocar aqui, ó, de joelhos no altar do Senhor. Só aquilo que vai me trazer para a presença dEle, que vai colocar glória, louvor e adoração nos meus lábios. Isso sim eu quero para a minha vida, para a minha casa e para a minha família. Ah, pastor, eu tenho algumas coisas na minha vida que não está glorificando a Deus. Arranca fora. Ah, pastor, eu tenho algumas coisas aí na minha vida que não está me melhorando como pessoa. Arranca da sua vida. Joga fora, põe fogo. Joga no mato, como diz o bom nordestino. E não faça como Saul, irmãos, que teve uma oportunidade e desperdiçou a oportunidade. Adolescentes, o que vocês estão fazendo com as oportunidades que vocês estão recebendo na vida? Jovens, senhoras, obreiros, varões, o que vocês têm feito? O que nós temos feito com as oportunidades que nós temos na vida? Deus te deu a oportunidade de ter uma família, ter filhos, ter uma esposa, ter um esposo. O que você tem feito pelo seu esposo, pela sua esposa? Vixe, pastor, eu estou maltratando. Então corrija. Ah, pastor, olha, o negócio tem sido feito. Então corrija. O ano de 2024 está bem aí, irmão, batendo na nossa porta. E cada virada de ano eu sempre falo, é uma oportunidade de a gente repensar e tentar corrigir o nosso caminho. Porque às vezes, irmãos, a gente está num caminho, num propósito firme e forte, e a gente olha para trás.
baseado naquele texto que Jesus fala: aquele que olha para trás não é digno de mim. E quando a gente olha para trás, você sabe, quem aqui trabalha na roça ou trabalhou na roça, sabe o que eu estou falando. Quando você olha para trás, estando com um arado nas suas mãos, os sulcos, os espaços que você abre na terra para poder jogar semente, vai sair torto. Assim é a nossa vida. E a gente precisa corrigir e ajustar algumas coisas, para que 2024, irmãos, seja o ano da restituição. Para que 2024 seja um ano melhor do que esse ano. Para que 2024 seja um ano de glória, seja um ano de unção, de poder de Deus nas nossas vidas. E nós possamos viver as promessas, nós possamos viver a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem reservado, preservado e guardado para as nossas vidas. Então, irmãos, Deus está nos dando a oportunidade nessa noite de refletir o que você tem feito com as oportunidades que a vida lhe deu. Amém? Você recebe essa palavra, você pode aplaudir ela com alegria. Ô glória, bate palma para Jesus e dá glória para Ele. Glória a Deus, amém?